hoje nós vamos dar continuidade à videoconferência da segunda-feira, não, da semana passada, que foi sobre elaboração de arranjos. Então, para a gente começar, uma lembrada do que eu falei. Na verdade, eu tinha falado para vocês que eu utilizo dois processos para fazer o arranjo. O primeiro deles é quando eu tento fazer parecido com a versão original. Então, para isso, eu escuto bastante e tento trazer algum elemento que está naquela música, igual o Leãozinho. Eu tentei utilizar algum elemento que foi utilizado por Caetano Veloso na gravação do Leãozinho. Só que antes, o meu processo, eu gosto de pegar a partitura, a cifra, porque, na verdade, o arranjo, quando vocês fazem arranjo, nada mais é do que a gente distribuir a melodia e os acordes de acompanhamento para os instrumentos que você vai utilizar. Então, depois que você define para qual instrumento que você vai fazer o arranjo, depois que você define, é que você faz essa distribuição da melodia, dos acordes, que é o acompanhamento, e você também pode utilizar de criar outras melodias, outras linhas, enquanto cessa a melodia. Então, compartilha com a gente, Vanessa, por favor, o slide. Só um minuto, só que eu estou procurando aqui o slide. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, que eu já mando para você. Para ir mais rápido. Ó, só se eu também eu achei aqui, pronto. Tá. Vou compartilhar. Eu não poderia compartilhar por aqui, mas eu tenho medo da internet me abandonar. E aí eu continuo no celular, mas aí você continua. Então, vamos só retomar. Pode passar esse slide. Então, então, só lembrando que é assim. Um ponto de partida legal é você ter a partitura com a peça cifrada, certo? Por quê? Porque, assim, ainda mais se você pega... Porque o que acontece? Por exemplo, Leãozinho de Caetano, existem mil arranjos. E esses arranjos, às vezes, as pessoas fazem algumas alterações, modificam algumas coisas. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com a melodia cifrada, porque não vem nenhum elemento de arranjo de alguém. Então, aí fica mais fácil para mim, a partir daí, pensar no arranjo. Então, com esse material em mãos, eu tenho dois caminhos. Ou procurar fazer um arranjo próximo com a versão original, ou pegar a música, mas esquecer e fazer uma nova cara para essa música, uma nova concepção. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês o processo quando eu faço o primeiro caminho, aproveitando alguma ideia do original, que aí eu utilizei a ideia daquele arranjo que é feito no violão por ele, né? Aquele padrão rítmico. Só
que eu acabei alterando para adaptar ao ritmo do samba reggae, que é o que a gente estava estudando. E lembrando que eu fiz o leãozinho para 4 mãos, para 2 pessoas executarem juntas, certo? E hoje eu vou começar falando para vocês sobre esse segundo caminho, em que eu tenho a partitura, mas a partir daí eu vou fazer uma nova concepção. Então, aí você pode passar os slides, Vanessa. Pode passar, pronto. Caminho 2. Então, nova concepção musical. Então, o ponto de partida é ainda a música escrita. Porque, assim, quem tem um ouvido muito bom, mas às vezes o ouvido pode enganar. Então, por isso que eu gosto de fazer um arranjo por o registro escrito. Eu vou mapeando aquele registro. E com a prática, depois que a gente faz aula de estruturação, participa de aula de canto coral, faz aula de harmonização, com a prática, pela partitura, você nem precisa ter mais a referência de ouvir. Você mesmo, com essas técnicas que a gente aprende a distribuir os instrumentos e distribuir as vozes, porque eu faço muita coisa baseado de como arranjo vocal. Então, muito do que eu aprendi em harmonia vocal, eu acabo transferindo também para essa lógica de fazer arranjos para instrumento. Então, assim, eu gosto de trabalhar com esse registro, e aí, às vezes, eu nem ouço, eu vou mesmo pela lógica, né? Dessas técnicas que a gente aprende nessas disciplinas, né? Então, assim, primeiro, eu identifico, depois que eu tenho a música cifrada, eu identifico qual é a forma dessa música, ou seja, quantas partes ela tem. E a partir daí, eu vou fazendo o arranjo por essas partes, né? Se são partes iguais, se são partes contrastantes, então isso facilita para mim elaborar esse arranjo. Só que lembrando que também eu tenho que ter claro para que instrumento que eu vou fazer esse arranjo. No caso, como aqui a gente está falando sobre arranjo para os instrumentos de teclas, se eu vou fazer para 4 mãos, ou seja, 2 pessoas tocarem no mesmo instrumento, que aí eu vou estar atenta nessa extensão para uma parte da outra não passar por cima do que vai do colega, ou é a 6 mãos, ou é 2 pianos, porque aí eu posso explorar bastante a extensão de cada piano, ou também se eu vou fazer para um conjunto de teclados. E outro também é verificar o nível de quem vai tocar esse arranjo. Se são alunos iniciantes, se são alunos avançados, se são alunos com nível intermediário, se é uma turma heterogênea, se eu tenho um aluno iniciante misturado com aluno avançado. Então, tudo isso eu vou pensando, porque aí eu já vou fazendo arranjo. Não, esse aqui vai ser mais simples, vai ser para esse aluno, esse vai ser para outro. Então, aí eu posso estar já pensando nisso, meio que fazer um arranjo meio personalizado. E outra coisa que eu estou colocando aí, que é bom também a gente conhecer, a gente ter acesso a arranjos instrumentais. Então, por exemplo, eu gosto de ver arranjo para orquestra, eu gosto de ver arranjo para cordas, eu gosto de ver arranjo para grupo misto, adoro arranjos para flauta doce, para várias flautas, porque você vai tendo ideia de como é que as pessoas vão fazendo esses arranjos. Por exemplo, se eu tenho um quarteto de flautas, eu posso, de repente, uma opção é colocar a melodia principal sempre para uma flauta, enquanto os outros fazem só acordes. Como eu também posso pegar uma linha melódica e dividir. Ó, os 2 primeiros compassos vai ficar com essa flauta, depois os 2 compassos vai para essa, depois vai para essa.
E outra coisa que é importante num arranjo, em uma música, é a gente saber dividir frases, por sequências, por partes. Por quê? Eu não posso fazer assim, tipo, quando olhei a... Sabe? É melhor eu concluir uma frase, tipo, quando olhei a terra dentro a fogueira de São João. Por exemplo, aqui eu tentei dividir em 3 regiões. Então, eu fui pensando na frase para ter uma lógica. Isso facilita o arranjo, porque ele fica audível, compreensível. Isso facilita para quem vai tocar, porque ele, eu vou fazer a resposta. Fulano de tal vai perguntar e eu vou responder. Fica fácil também para você ensinar. Você vai tocar, você vai responder o que fulano vai perguntar. Então, eles vão tendo essas lógicas, entendeu? Então, não faça assim uma quebra, um compasso no meio, simplesmente, eu vou passar agora isso para ele. Não, tem que ter uma estrutura que seja clara, certo? Então, vocês podem fazer. Isso eu estou considerando assim, se eu for dividir a linha melódica entre os instrumentos que eu tenho. Mas eu também tenho a opção de deixar uma linha, a melodia principal só para um. Mas uma sugestão, se você está à frente de grupos instrumentais, varia o arranjo. Para não acontecer essa história do coral, do povo, só soprano que canta bonito, só soprano que canta melodia. E o contralto no ensaio, não vou cantar nada mesmo, vou até conversar aqui com o cicrano. Então, para quebrar um pouco isso e forçar, porque, por exemplo, olha que bacana uma música, o contralto fazer a linha melódica principal. E aí o soprano vai ter o desafio de ter que segurar a sua voz, porque ele não pode sobressair o contralto. Ou se o tenor for cantar a melodia principal, ou o baixo. Então, a gente pode estar variando, digamos que essas distribuições, esses arranjos com o mesmo grupo, para até ficar estimulante para eles, entendeu? Para eles sempre terem desafios novos. Então, assim, hoje, pode passar, Vanessa. Bom, eu vou mostrar, então, uma música que até do aluno do curso, Wellington Nonato, que se chama Gadoré. Esse nome, esse título, é porque, assim, ele fez uma música no ré dórico, então é modal, então tem aquela coisa sertaneja, né? Então, aí ele pensou, por essa coisa sertaneja, do aboio e tal, então ele pensou no gado, lembrando essa coisa do sertão, da pecuária, e o ré do modo. Então, aí ficou Gadoré, o nome da música, certo? Então, a música eu fiz para três pianos. Então, é para cada um tocar em um instrumento, que pode ser tocado também em 3 teclados. Por quê? Porque não daria certo de tocar no piano, se fosse olhar exatamente a extensão que está na partitura, certo? Daria sim, se você fosse explicar, não, você vai tocar o que está escrito aqui, mas uma oitava acima, porque está tudo na mesma região. Tudo foi pensado na mesma região, porque eu já pensei em fazer o arranjo para 3 teclados ou 3 pianos, certo? Então, está na região central. Então, a música, o original, a música ela é bem pequena e é isso daqui.
pedacinho, mas ela é uma música simples e ela é bonita justamente por essa simplicidade. Então, como é que foi esse processo para mim poder fazer o arranjo para os outros pianos? Então, primeira coisa, eu decidi, porque eu teria a opção de pegar essa música, a melodia dela, e destrinchar para os três instrumentos, mas esse não foi o que eu fiz. Eu preferi deixar essa parte na íntegra, sem mexer. Por quê? Porque nós fizemos esse arranjo para uma performance virtual, em que eu iria, as três pessoas, a gente ia editar o vídeo para as três pessoas tocarem junto. E a gravação do Wellington já estava pronta. Então, para ele não ter que fazer um outro vídeo com tudo diferente, porque a gente não tinha tempo para ele fazer tudo de novo, então nós deixamos do jeito que ele estava tocando. Então, ele tocou isso daqui. E aí, o que eu fiz? Primeiro, eu destrinchei a forma dela, quantas partes que ela tem. Então, eu imaginei que isso daqui seria a introdução. Que, inclusive, ele começa em uníssono, as duas mãos fazem a mesma coisa. Então, essa é a introdução, seria a parte dele, né? E aí vem o primeiro pedacinho, que é... E aí, para terminar, ela volta para a introdução, só que em acordes, ó. E faz o final. Então, o que eu pensei? Eu pensei o primeiro, essa música está muito pequenininha, eu vou aumentar o tamanho. Então, o que eu pensei? Como ela tem essa coisa modal, essa coisa sertaneja, eu pensei assim, eu vou fazer uma introdução e vou pegar a música de Luiz Gonzaga. Vou começar com a introdução, aproveitando a música de Luiz Gonzaga. E aí, eu pensei naquela música. Como se dança um baião. Eu pensei nesse trecho. Só que como ela tá modal, aí o que eu fiz? Eu peguei esse trechinho e joguei para o modal e mudei também o ritmo. Porque a música do Wellington é uma música mais contida, uma música mais melancólica. E se fosse Luiz Gonzaga? Então, eu pensei em fazer. Trouxe ela para o mesmo modo. Só que aí, ao invés de eu pegar todo esse pedaço, eu peguei trechos. Então, aí eu fiz assim. Aí, uma pausa. Aí, isso ficou a introdução para um piano, que ele fazia em uníssono, as duas mãos a mesma coisa. Que é o que está aí na partitura de vocês, exatamente no Gadoré, essa primeira parte aí, ó. Ré, Fá, Lá, Dó, Si, Lá, Dó. Pausa. Ré, Fá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. E aí, o que eu fiz? Para tentar puxar uma coisa meio que dá quase que uma ideia de baião, eu fiz no outro piano, eu fiz o baixo para ser marcado. Veja aí o piano que tá, até botei uns acentos, eu fiz isso daqui, ó.
poder entrar música. Então, enquanto o piano fazia... Quer dizer, eu estou tocando o que os dois pianos fazem. Então, aí, então eu modifiquei, assim, pensei em outra música, e aí eu tentei casar com essa. Mas e se eu quisesse pegar, manter... Ficaria bom também. Mesmo eu tá começando em um outro modo, ficaria legal. Era uma outra possibilidade. E isso a gente encontra muito nos arranjos. Isso a gente chama de música incidental. Quando você pega trechos de outras músicas que dá certo de encaixar com quando tem mais de uma obra, certo? Então, isso também é um recurso para você usar. Mas eu preferi destrinchar essa de Luiz Gonzaga. Então, quem ouve não vê a relação, né, disso. Mas aí ficou isso, essa introdução. Quando a gente termina essa introdução, que faz isso daqui, que esse piano faz. Aí entra. Aí depois, como ele fazia isso em uníssono, para não sujar essa partezinha dele, o que eu fiz? O piano que fazia o acompanhamento, repara aí que está tudo em semibreve, ligado, e depois outra semibreve. Eu resolvi deixar ele quietinho, paradinho. Então, ele está aqui, ó. Deixei ele paradinho. Eu respeitei essa questão do uníssono que o Wellington fez. E eu entendi que esse uníssono seria uma enxugada na melodia. E aí, o que eu fiz? O piano 2, eu coloquei ele para também tocar a mesma coisa que o Wellington, que é o piano 1. Então, tá fazendo a mesma coisa, ó. Ré, dó, si, fá, ré, fá, lá, sol, ré, fá, sol. Pronto. E aí, no outro trecho, vai abrir o arranjo de uníssono, da simplicidade, ele abre. Como é que vai ser essa abertura? Então, repara que eu tentei colocar o piano 3 fazendo o mesmo ritmo que o piano 1, como se fosse assim, em acorde. Então, enquanto o piano 1, vocês podem ver aí a partir do compasso no terceiro quadradinho, em cima. Então, o piano 1 está fazendo isso daqui, ó. Aí, o que o piano 3 faz? O piano 3 faz isso. Então, vai ficar tipo um dueto. Mas não um dueto exatamente, porque sempre quando a gente fala em dueto, as pessoas falam, uma terça. Não, é um dueto que tem, às vezes tem terça, às vezes não. Mas como é que eu fiz isso? Pelo acorde. Então, apesar da música não estar cifrada, é fundamental quando você vai fazer um arranjo, você cifrar, você identificar para você ganhar tempo. Isso aqui eu já sei, que esse compasso é tal e tal acorde. É só você distribuir as notas daquele acorde para os instrumentos. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Só que você vai tentando o que eu falei na aula passada.
porque eu sempre lembro do coral da contralto. Não bota uma coisa troncha para cantar. Tenta fazer uma melodia que seja bonita. Então, mesmo o piano 3 fazendo um dueto com o piano 1, eu tive o cuidado de fazer a distribuição desses acordes, que às vezes repete nota. Repara que no segundo compasso aí eu coloquei ré, 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 porque o som da repetição ia ficar legal. Então, eu tentei fazer uma melodia que ficasse legal, ó. Certo? Para poder fazer essa parceria com o piano 1. E o piano 2, o que eu fiz? O piano 2, como eu já estava puxando aqui mais para o grave, e a melodia principal também ela está numa região mais no grave, eu pensei em fazer um contraste do piano 2 ficar mais no agudo. E aí, o que eu mantive o mesmo ritmo? O mesmo ritmo também. E também, aí você, como é que eu fiz a melodia desse piano 2? Também baseado nos acordes, na distribuição dessas notas do acorde. E aí, às vezes, acontece de você colocar uma nota de passagem, né? Se couber bem ali, pode repetir. Aí o piano 2 ficou. Deixa eu ver. Certo? E aí, o restante continuou também ainda com essa mesma ideia. Tanto é que vocês vão reparar que nos 3 pianos, o acompanhamento que eles tocam na clave de Fá é tudo o mesmo ritmo. Então, eu continuei com essa ideia de distribuir como se eu fosse fazer um trio. Mas não no sentido de eu ter terças, né? Mas no sentido de eu distribuir essas notas entre os acordes, né? Entre as linhas melódicas. Então, piano 2, 1, a melodia principal é isso daqui, ó. Aí o piano 2 fez. Não sei onde eu estou aqui, tá. E aí o piano 3 fez. E aí vai terminar essa segunda parte. E o final é quando ele repete a introdução para ir para o final da música, que não está todo aí. Mas é aquela ideia que ele faz, que é isso daqui, que é. E aí, o que eu fiz? Como, mesmo que aí ele colocou acorde, eu não quero abafar essa melodia. Então, eu coloquei o piano 2 fazendo exatamente isso. Só que enquanto ele faz em acordes, que ele faz isso daqui, ele faz, cadê? Aí o piano 2 faz. E o piano 3 já faz um pouquinho diferente. Cadê? Já é um pouco diferente. E o final da música, ele faz isso daqui. Ele continua com essa ideia, só que ele começa a movimentar o baixo com colcheias. Ele faz. E aí eu coloquei o piano 3 para fazer meio que parceria com ele.
nessa parte. Então, o piano 3 faz isso daqui, ó. Então, vai reforçar essa movimentação do baixo, vai ser reforçada porque eu joguei para o piano 3 fazer. Enquanto isso, o piano 2 continua, só faz isso daqui, ó, que é para dar só umas pinceladas. Então, facilita eu imaginar essas partes, porque eu separei a música em partes. Eu não fui do início ao fim. E isso tem muito a ver com a melodia. É igual que eu estou falando aqui. Partes que você acha que vai ser mais simples, partes que fiquem uníssono, partes que abrem. Então, de certa forma, mesmo que no arranjo você crie uma concepção nova, completamente nova, você também não pode esquecer também essas coisas básicas, características da composição, né? Então, por exemplo, quando você faz um arranjo para música vocal, o texto às vezes influencia. Então, quando um texto fala assim, sei lá, vem todo mundo. Então, quando diz assim, vem todo mundo, você pode abrir o acorde no sentido de muita gente, né? Agora eu quero estar sozinho. Aí agora eu quero estar sozinho, de repente você pode colocar o coral para cantar em uníssono, porque também você vai destacar a mensagem. Eu fiz uma vez um arranjo vocal para aquela música Por Você, do Barão Vermelho, não sei se vocês conhecem, que é Por Você, eu dançaria tango no tato. Eu esqueci até a letra, mas tem uma parte que ele fala bem assim, que ele beijaria sempre ou ficaria sempre com a mesma mulher. Aí eu lembro que na parte, quando ele fala isso com a mesma mulher, eu coloquei todo mundo para cantar em uníssono, para reforçar a questão de uma pessoa só, a mesma mulher, sem outras mulheres. Então, eu botei, o arranjo ele estava vindo sempre dividido vozes, aí nessa parte eu deixei uníssono. E isso, mesmo que na música instrumental não tenha uma letra, mas também você pode, às vezes, quer muito volume, e às vezes você também quer enxugar esse volume. Então, que é o parecido aqui com essa composição de Wellington. Então, você tem essa questão também de colocar todo mundo para tocar a mesma coisa, depois abrir, certo? Então, esses detalhes é interessante, por isso que é legal você conhecer bastante a música também, né? Para você ter uma concepção da música, tá? Vanessa, pode passar. E o terceiro arranjo que eu trouxe aí para vocês, esse não era esse não. Veja se tem um outro. Ah, não, é esse mesmo, tá? É o Odeon que vocês já tiveram acesso, né? O Odeon eu já compartilhei lá na comunidade. Eu fiz 3 arranjos específicos para esse curso. Essa Odeon, que é para mostrar para vocês que eu peguei uma adaptação do arranjo da Valéria Mendonça. Isso também é possível de você fazer. Você pegar um arranjo já pronto e fazer uma adaptação. Na verdade, o arranjo da Valéria é um arranjo para vários instrumentos. Tem piano, tem violino, tem violão, tem flauta. E aí eu peguei a parte do piano e criei, só que eu não peguei tudo. Eu peguei só uma parte, as outras partes eu que fiz. E o outro piano eu que coloquei, que seria tocado no arranjo dela por violão, por flauta. Aí eu coloquei para ser tocado por um outro piano. Então, desses 3 arranjos que vocês vão ter acesso, porque falta o terceiro,
que eu vou estar disponibilizando na semana que vem, que é Andar com Fé, de Gilberto Gil, eu fiz em níveis diferenciados. Esse de Odeon é um nível para um menino que já está assim, quase que indo para do intermediário, que esteja já no intermediário. Então, a pessoa tem que ter uma leiturazinha legal, porque tem nota suplementar, ritmo de Ernesto Nazaré, tal. Então já tem umas coisinhas mais assim complicadinhas para poder trabalhar. E aí, como você já tem esse arranjo, eu só joguei alguns trechos aí para a gente poder comentar. Então, assim, uma das coisas que é interessante para a gente fazer também um arranjo é você conhecer o ritmo da música, o gênero da música. Então, por exemplo, esse Odeon é um choro, na verdade é um machixe, né? E aí, por exemplo, como nós já vimos nos padrões de acompanhamento do choro, eu posso utilizar aí padrões de choro, que eu posso fazer esse padrão tipo, né? Ou eu posso fazer. Então, eu posso fazer padrão de machixe. Então, eu posso já pegar esses padrões. Então, já é um elemento para me fazer o meu acompanhamento, o meu arranjo. Porque, de repente, imaginemos que eu vá fazer um arranjo para três teclados. Um pode estar tocando a melodia e os outros podem estar fazendo esses arranjos. E o legal das músicas de Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Zequinha de Abreu, esses chorinhos tradicionais, é porque eles sempre têm essa forma, né? Dividido em três partes. Então, é ótimo porque você tem três contextos, três momentos para você fazer coisas completamente diferentes, explorar aí. Então, foi o que eu pensei nessa Odeon. O que eu pensei? Eu pensei assim, na parte a linha melódica ser tocado pelo piano 1, que ele faz... Ah, e um detalhe, isso aí foi para piano a quatro mãos, porque dá para eles tocarem com o mesmo piano, tá? Então, assim, aí na parte A, o piano 1 vai fazer isso daqui, ó. E o piano 2 vai estar fazendo o acompanhamento, que é isso daqui. E na parte A, o piano 1 ficou com a melodia, o piano 2 o acompanhamento, e na parte B eu estou fazendo essa troca. Certo? Então, o que acontece? Aí, o piano que estava fazendo o acompanhamento, ele terminou aqui, ó. É a segunda casa. E aí, quem estava fazendo a melodia na parte A, ele vai fazer agora o acompanhamento, porque ele terminou aqui, ó. Aí ele vai fazer.
E aí, o que eu fiz? Eu lembrei que o choro a gente não faz tá, 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 tá. Então, eu peguei só uma sequenciazinha, que era isso daqui, ó. Tá, 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 tá. Que eu poderia, se eu fosse fazer várias vezes, ficaria. Só que aí, para mim, dá uma paradinha no fluxo. Então, eu fiz pausa, 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 pausa. Então, isso é interessante para o aluno, porque ele vai ficar esperto. Antes, ele estava fazendo uma coisa e agora ele veio para fazendo a melodia, né? Então, tá aí. E aí, na parte C, a melodia volta para o piano 1. Então, o piano 1, ele fez parte A, melodia, parte B, acompanhamento, parte C, ele faz a melodia de novo. E o piano 2 faz acompanhamento, melodia e acompanhamento. Então, na parte C, que é isso daqui, ó, aí o piano 1 faz. Já o piano 2, ele já vai fazer isso daqui, ó. Que é a mesma célula rítmica da parte B do acompanhamento que o piano 1 estava fazendo. Então, eu aproveitei a mesma célula rítmica. Então, vai ser... Peraí, demite aí. Que é a célula que ele começou a música. Então, nessa parte C, ele vai fazer 2 padrões de acompanhamento, que não é novidade para ele. Porque o primeiro padrão, o colega tocou na parte anterior, e o outro padrão que ele vai tocar foi o que ele começou tocando na música. Então, ele faz esse padrão e depois o outro padrão. Então, por isso que é interessante a gente conhecer os padrões rítmicos de determinados gêneros, né? De determinados tipos de música, porque é também um elemento que a gente pode explorar à vontade. Igual agora, por exemplo, que vocês aprenderam os padrões do samba reggae, do Ijexá. Então, vocês podem pegar músicas que às vezes nem são para esses gêneros e transformá-las e fazer arranjo utilizando esses padrões. Da mesma forma que a gente orienta. Então, você varia, vai vendo o que fica melhor na primeira parte, o que fica melhor na segunda, mas não vai fazendo essa mistura de forma aleatória, que isso esteja associada com a forma da música.
ou com a frase, ou com um pequeno trecho. Então, não faz porque senão ficam ideias soltas. Então, para você amarrar isso, faça de acordo com a forma. Não, na parte A, eu vou usar alternar esses dois padrões. Na parte B, eu só vou usar esse padrão. Então, também é uma dica. Como também esse padrão, a depender do instrumento, você pode dividir entre dois estudantes. Por exemplo, se eu tivesse sopro, sei lá, ou cordas, um poderia fazer isso aqui, ó. Vou até tocar em registros diferentes para vocês entenderem. Um tocaria o que uma mão está fazendo e o outro a outra aqui, ó. Então, poderia ser feito isso por dois instrumentos diferentes. E é bacana esse tipo de arranjo para desenvolver muito o ouvido polifônico do menino, muito a atenção, a concentração, porque esses fragmentos, se ele não concentra, já foi, passou. Então, essa questão desse tipo de arranjo que dependa de um outro instrumento também é bacana para a gente trabalhar pedagogicamente. Então, mas basicamente no Odeon, eu fiz isso, eu distribuí a melodia entre os dois pianistas e o acompanhamento também, sendo que a parte do acompanhamento eu fui pensando nos padrões que podem ser utilizados no choro, no gênero choro, certo? Então, pode passar, Vanessa. Só temos 3 minutinhos. Deixa eu ver se vai dar tempo de ver esse outro arranjo aí. Você já passou? É porque eu nem... Ah, tá. É porque eu estava olhando o outro aqui. Então, para o fim, vocês vão ter acesso a esse arranjo, um Andar com Fé, na semana que vem. Que o que eu fiz com esse arranjo? Bom, esse arranjo eu fiz da seguinte maneira. Deixa eu passar aqui para mim vê-lo aqui. Pronto. Eu dividi aí em 2 partes, porque assim, para mostrar que esse é o arranjo mais simples dos 3 que eu passei para vocês. Então, assim, o Odeon, vocês vão... Quem dá aula de piano é para aluno que já é mais adiantadinho. O Leãozinho também não é tão iniciante. Já o arranjo Andar com Fé já é mais simples. Eu pensei em aluno que também não é zerado, mas que está ainda começando no instrumento. Por quê? Repara que do lado de cá, na parte de cá, do primeiro, à esquerda de vocês, reparem que na mão esquerda, na clave de Fá, eu trabalho pouco. Então, ele não vai precisar movimentar muito a mão, né? E é sempre na mesma região. Veja que a nota mais grave é o Ré e a nota mais aguda é o Ré3. Então, ele está dentro de uma oitava. Então, seria isso aqui. Dó, Lá, Ré, Sol, Lá, Si. Dó, Lá, Ré, Sol, Lá, Si. Dó, Sol, Si, Sol, Fá, Lá, Ré. Então, ela não é muito complicada. E a mão direita, apesar de vir a melodiazinha do Andar com Fé, como é uma música muito conhecida, então não é um ritmo que eles vão tocar, vão ler, mas também vão meio que de ouvido. Então vai ficar assim, o arranjo para o piano 1 que eu fiz, é esse daqui, ó.
ver. É. Só que essa, então, não é para quem é iniciantezinho, mas que já, né, já também não é tão avançado. Essa vocês têm que marcar todo o dedilhado, porque senão ele vai ter dificuldade, porque a mão direita tem deslocamento. Então, ok. Agora, eu queria perguntar uma coisa, para ver se deu para vocês entenderem. Do lado direito é para o outro menino, o outro pianista, o outro tecladista fazer. Mas pelo que vocês estão olhando aí, isso daí é para 4 mãos, ou seja, para tocar 2 pessoas no mesmo instrumento, ou isso daí é para 2 pianos ou 2 teclados? Fala aí no chat o que vocês acham. 4 ou 2 pianos? 4 mãos ou 2 pianos? O que vocês acham? Dá uma olhadinha aí. Só do lado direito, né? A senhora tá falando? Se você for juntar, né? Se você for imaginar que as 2 páginas vão ser tocadas juntas, repara que o que está escrito de um lado para o outro, será que uma mão vai passar por cima da outra? Ou não? Dá para tocar no piano, cada uma em uma região, sem se tocar. Deixa eu ver que alguém colocou aqui. Acho que 2 pianos. Mas olha só. Veja que o piano, vamos dizer assim, o piano 1 está na clave de Sol e na clave de Fá, né? E o piano, digamos que piano 2, está na clave de Fá, as 2 mãos. E se a gente reparar, a nota mais aguda do piano 2 na clave de Fá, a nota mais aguda é o Dó 2. Eu estou olhando para o piano 2, né? Que está tudo escrito na clave de Fá. A nota mais aguda é o Dó 2. E aí, se eu for olhar, Dó 2 e o restante é tudo para baixo. Minto. No compasso 9 tem um Mi 2, mas o restante é tudo para baixo. Então, na verdade, por conta disso, esse arranjo é para 4 mãos, entendeu? Porque ele dá para ser tocado aqui, ó, 2 pessoas no piano sem ter choque, certo? E quando acontece de ser 4 mãos, uma outra dica é que sempre vai ser assim. Vocês vão reparar no Odeon, que é para 4 mãos também. Quando é para 4 mãos, às vezes o piano mais agudo ele vai estar escrito em clave de sol, só em clave de sol, e o piano mais grave vai estar só escrito em clave de fá, que é justamente para a pessoa tentar ficar uma sempre na região mais aguda e a outra sempre na região grave sem se chocar. Então é muito comum nos arranjos para 4 mãos a gente um piano está todo escrito na clave de Fá e o outro está todo escrito na clave de Sol. Então, isso é muito comum, certo? Para justamente as pessoas não se cruzarem. Então, isso também é uma dica para a gente perceber quando é para piano a 4 mãos. Outra dica, que é comum também, igual esse piano 1 aí de andar com fé, vinha escrito assim, ó, tocar uma oitava acima, mesmo que esteja na clave de Sol e na clave de Fá, aí vem aquela linhazinha do 8, sinalizando que a pessoa tem que tocar uma oitava acima, que é para garantir deles não se encontrarem, deles não se chocarem, certo, gente? Então, só alguns minutinhos para me fechar essa ideia. O que eu fiz
nesse arranjo? Esse arranjo, então, eu tentei buscar bastante simplicidade. E eu fiz de uma forma que as mãos também, por exemplo, se eu quiser ensinar para esse aluno, se esse aluno que toca o piano 1, né? Ou que toca o que a gente chama da parte do primo, piano a 4 mãos, a gente fala assim, primo, ou primeiro, que é o que toca a primeira, a parte mais aguda, ele pode tocar essa música sozinho. Ele pode tocar sozinho. E aí, o que eu fiz para o piano 2? Deixa eu ver se eu tenho essa música aqui que fica ruim eu tocar aí. Olha para aí. O que eu fiz no piano 2? O piano 2, eu peguei o ritmo do Ijexá e distribuí. Fui fazendo a distribuição pelo acorde. Então, lembrando que a gente sempre faz a distribuição do acorde. Então, o que o piano 2 vai fazer? Ele vai fazer... Apagou a minha tela aqui. E aí vai ficar uma coisa bacana, porque Vanessa, o Wellington está perguntando da lista de frequência. Então, vai ficar uma coisa bacana, porque vai ficar bem a questão do Ijexá, né? Dessa marcação do Ijexá, que vai ser feito com o piano 2, né? Então, por exemplo, se você tem, ou se eu tivesse 3, colocaria mais um piano, eu poderia pegar a parte do Ijexá e dobrar. Então, baseado no acorde. Então, por exemplo, esse primeiro compasso é Dó maior e o segundo é Lá menor. Então, enquanto um faz aqui, ó, eu poderia fazer, ó. Dobrar, né? E aí poderia estar em teclados diferentes, tal. Então, sempre a gente vai estar fazendo essa questão dessa distribuição. Então, é isso, gente. Nós iremos concluir. E aí, na próxima aula, eu vou estar falando com vocês essa questão. Espera aí, eu estou tentando achar aqui um negócio que eu não sei onde aqui. Eu vou estar vendo com vocês essa questão de estratégias da gente estar trabalhando essas músicas em grupo, né? Como é que eu faço para me poder trabalhar em aula coletiva, né? Ensinar esses arranjos. Que vocês também podem fazer essa adaptação para outros instrumentos, outras aulas que vocês deem, né? Então, a ideia era essa. Eu sei que é tudo muito rápido,
Mas, assim, eu vou estar disponibilizando esses slides lá no material complementar. E se alguém tiver alguma dúvida, tá? Porque agora, como a gente extrapolou muito do horário, não sei, alguns já têm compromisso, não sei, mas vocês também podem estar perguntando lá no próprio Face, né? Via mensagem e tal. Mas era isso. Espero que tenha ficado alguma coisa aí, alguma nuance para vocês lembrarem, para vocês fazerem os arranjos de vocês, né? Deixa eu ver, deixa eu tentar aqui. Ah, não, já até fechei aqui.